Muito bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em Efésios 5, dos versos 15 ao verso 21. Efésios 5, de 15 a 21. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus, obrigado pela sua palavra revelada. Senhor, fale à tua igreja, como o Senhor falou comigo, através desse texto, através da meditação, como o Senhor tem falado. Continue falando à tua igreja, direcione e orienta a tua igreja para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, a história da igreja em Éfeso, ela começa numa das viagens de Paulo, que está registrado lá em Atos 18, 19. Quando ele está fazendo as suas viagens lá por volta de 54, depois de Cristo, ele chega na região, planta a igreja. E uma coisa interessante ao plantar essa igreja é que não era muito comum ele realizar muitos milagres. E nessa igreja específica, ele realizou muitos milagres. Foram muitos sinais que aconteceram ali. Em 60, depois de Cristo, ele escreve a carta. Essa carta aos Efésios. Alguns vão dizer que essa carta era uma carta circulante. Ou seja, ele escreveu uma carta para algumas igrejas e na igreja que chegava se escrevia o nome da igreja, mas o registro que foi encontrado para a igreja de Éfeso. Então, a gente considera essa carta para os Efésios. E nesse trecho que a gente leu, Paulo orienta o que a igreja? Enchei-vos do Espírito. Mas é interessante porque a igreja de Éfeso está registrada também na carta em Apocalipse, né? Em 95 depois de Cristo, a igreja, e os irmãos se lembram o que foi chamado a atenção da igreja? Que ela fazia as coisas tudo certinho, a doutrina era boa, ela reconhecia falsos mestres, mas ela estava longe do primeiro amor. Então veja, Paulo passou em igreja, muitos sinais e maravilhas ocorreram naquele lugar, muitas pessoas viram coisas acontecendo. Paulo escreveu uma carta e cerca de 40 anos depois, a igreja que viu o derramar do Espírito Santo precisou ser chamada a atenção porque estava longe do primeiro amor. A gente precisa viver todo dia em novidade de vida. A gente precisa estar atento, vigiar, buscar a Deus incansavelmente e incessantemente. E esse trecho do livro de Efésios vai nos ajudar a entender isso. Porque experiências passadas, elas passaram. Elas são importantes naquele momento, elas vão servir de testemunho, mas a gente precisa continuar caminhando na direção de Cristo. Como podemos ser cheios do Espírito? Como podemos andar com sabedoria? A gente vai tentar responder essas duas perguntas através desse texto. E eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte título: o cristão cheio do Espírito. E, em primeiro lugar, o cristão cheio do Espírito, ele vai fazer o quê? Ele vai prestar atenção no seu caminho, em como ele tem andado. O verso 15 começa com a palavra aí, portanto. Né? Esse portanto traz uma ideia de uma conclusão de um raciocínio. Ninguém começa uma carta com portanto, né?
Vitória, 15 de dezembro, aí você começa. Portanto, não. Né? A gente começa uma carta com uma saudação, falando alguma coisa. Esse, portanto, ele vai trazer a ideia de uma conclusão. Então, depois de tudo que foi dito nos versos anteriores, o que Paulo fala? Presta atenção. E o que Paulo falou nos versos anteriores? Ele trouxe alguns contrastes. Ele vem trazendo alguns contrastes, assim como nós temos dois aqui, no verso 17 e no verso 18, ele traz alguns outros. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 25, deixando a mentira, fale a verdade. Irai-vos e não pequeis. O que furtava, não furte. Aí ele vai falar, não se embriague com vinho, se encha do Espírito. Não seja insensato, busque a sabedoria. Então, portanto, ele está trazendo essa conclusão. Diante desses contrastes, nós devemos prestar atenção em como a gente tem caminhado, como está a nossa vida. E esse vede prudentemente como andais, quer dizer o quê? Quer dizer assim, você vai pegar o seu caminho, que você tem trilhado, a sua vida, e você vai colocar uma lupa. Você vai olhar minuciosamente, detalhadamente, você vai fazer uma análise de como está o seu caminho. E em que eu tenho que prestar atenção? Em como você tem conduzido a sua vida. Em como você tem aproveitado as oportunidades que são oferecidas. É interessante também a gente notar algumas palavras que a Bíblia traz para a gente, né, no caso da tradução aqui, vede prudentemente como andais. Hoje quase ninguém anda mais. Hoje é tudo na correria. Né? Quando você cumprimenta a pessoa, você já chega para ela e fala assim, e aí, como é que está a correria? Né? Você já pergunta assim logo, porque está todo mundo correndo. Agora, se eu estiver correndo, eu consigo prestar atenção em alguma coisa? Eu consigo fazer um exame detalhado e minucioso de alguma coisa? Se eu estiver correndo, eu não vou conseguir olhar, fazer um exame, contemplar a minha vida, entender onde está errado para acertar. Se eu estiver correndo, o que eu vou conseguir ver? Só vultos, só vai passar. Vai passando, eu não vou conseguir ver nada. Então, vede prudentemente como andais. Então, olha só, presta atenção na sua vida em como você está andando. Então, olha só, acalma. Anda devagar. Deus não requer pressa de nós. Deus quer formar em nós, Cristo em nós. E isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia. E aí ele continua, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então a gente tem que andar como sábio. Vamos entender aqui um pouquinho o que Paulo está falando sobre esse ser sábio, andar como sábio? Volta em Efésios aí, no capítulo 1, por favor. Efésios 1, no versículo 8. Efésios 1, 8 fala assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, Deus derramou em toda a sabedoria e prudência sobre nós. Veja o 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então, veja, ele nos desvendou um mistério. Mistério aqui traz a ideia de algo que estava escondido e não está mais escondido. Então, ele nos revelou isso, nos desvendou o mistério da sua vontade. Então, nota, o homem sábio de Efésios é o homem que vai entendendo esse desvendamento da vontade de Deus. Olha o versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu quanto da terra. Esse trecho, essa palavra convergir, no grego, eu vou tentar falar aqui, o pastor me corrige depois ali, anakefalaioses. Anakefalaioses. Essa palavrinha grande, bonita, vocês talvez já conheçam ela. Né? Quem aqui já teve uma cefaleia? Né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça. Então, essa palavra ela tem a ver com cabeça. Na dificuldade da tradução, o tradutor colocou aqui de fazer convergir. Então, todas as coisas vão em direção a Cristo. Mas a ideia da palavra anakefalaioses, ela tem uma ideia de recapitulação. Sabe quando você ia para a escola e a professora falava assim, hoje a gente vai recapitular a matéria, né? A gente vai relembrar a matéria. Esse recapitular é fazer passar de novo pela cabeça. Então, vai fazer passar de novo pela cabeça, fazer uma revisão. Qual a ideia aqui de fazer convergir em Cristo? É de trocar a cabeça. Recapitular é tirar a cabeça. Por quê? Quem era o cabeça da humanidade? Era Adão. E agora as coisas vão convergir, vão recapitular em Cristo. Então, a cabeça da igreja agora é Cristo, não é mais Adão. Então, eu troquei a cabeça. Logo, Deus vai recapitular o universo na plenitude dos tempos. Então, a sabedoria em Efésios é a gente entender, é ter a consciência de que tudo estará debaixo de Deus. Todas as coisas estão debaixo dessa nova cabeça, que é o cabeça da igreja e é o cabeça do mundo, e vai recapitular. Então, você hoje pode falar que você é um recapitulado. Amém? Você tem uma nova cabeça na sua vida? Tem? Então, você é um recapitulado. Se você é um recapitulado, o que você tem que fazer? E aí a gente vai pensar num segundo ponto. Eu tenho que aproveitar as oportunidades, que é o que segue o versículo. Não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se você entende que tudo está no comando de Deus, a gente precisa remir o tempo. E remir o tempo aqui tem a ideia de resgatar. Tem a ideia de ir lá e comprar esse tempo. Né? No grego, traz a ideia de resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. Pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Então, você anda com sabedoria quando entende que Cristo, sendo cabeça de todas as coisas, e a partir disso, você faz o quê? Você aproveita o seu tempo. Quando você aproveita as oportunidades, oportunidades para fazer o quê? Quando o texto fala aqui no versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te no 5:14, tá? E Cristo te iluminará. Então, ele está falando aqui sobre a luz, sobre trazer luz sobre as coisas. Então, quando a gente tem que aproveitar as oportunidades, se a gente seguir aqui a ideia do texto, vão ser oportunidades de brilhar. Oportunidades de iluminar esse mundo. Tem alguma oportunidade para a gente brilhar por aí? Tem? Você consegue pensar na sua cabeça aí agora, lá no seu serviço, na sua casa, no seu condomínio? Tem oportunidade para sermos luz no mundo? Então, por exemplo, você está sendo perseguido no seu trabalho. É uma situação complexa, uma situação complicada. O que você vai fazer com essa situação? Você vai resgatar essa situação. Você vai aproveitar essa oportunidade para fazer o quê? Para brilhar.
para a glória de Deus. O cristão, ele não deve ser dominado por essas situações. Porém, ele deve entender que essas situações existem para a glória de Deus. Então, quando você está sendo perseguido no trabalho, quando você é traído por um amigo seu, quando alguma situação ruim acontece com você, você vai fazer o quê? Você vai aproveitar essa ocasião para resgatar o tempo, para remir o tempo, para aproveitar a oportunidade de fazer aquilo virar para a honra e glória de Deus. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é mestre em transformar o mal em bem. Não é? Então, Ele pode fazer isso. A gente pode aproveitar a ideia aqui de pensar em outras duas oportunidades. Primeiro, aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. Se você vai iluminar, você vai pregar o Evangelho. Você vai falar de Cristo. E por que você tem que aproveitar essa oportunidade? Porque pode ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir Cristo. A única ou talvez a última. Segundo, aproveitar a oportunidade ao ouvir o Evangelho. Então, se você está aqui hoje, ouvindo o Evangelho de Cristo, e você ainda não se entregou a Cristo, essa é uma oportunidade. Uma oportunidade de você se entregar a Cristo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei quando vai chegar o tempo. A gente não sabe o que vai acontecer quando eu sair daqui. Então, se você está aqui hoje, você ainda não teve um encontro com Cristo, arrependa-se, meu irmão. Se entregue a Ele. E Ele se voltará para você. Nós devemos nos lembrar que só Jesus remiu o tempo de forma perfeita. Só Ele é o nosso Redentor. A gente não consegue redimir nada. Mesmo que façamos coisas boas, né? Se a gente trabalha, se a gente estuda, se a gente discipula, tudo isso são coisas boas. Mas se não for para a honra e glória de Cristo, é perder tempo. Vai ser, como diz Eclesiastes, correr atrás do vento. E por que eu preciso aproveitar o tempo? Está aí na sequência do versículo. Porque os dias são maus. Todos os dias são maus. Como a gente está falando de luz, né, está tudo escuro. O mundo está em trevas. A escuridão, ela reina. E a gente tem que aproveitar as oportunidades para brilhar nesse mundo. Porque onde a luz chega, a escuridão se dissipa. E como que a gente faz isso? Reconhecendo a vontade de Deus. Um cristão cheio do Espírito reconhece a vontade de Deus. Então veja, no 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então temos um mas aqui. Faz uma oposição. Não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos em guerra. A vida do cristão é luta, é batalha espiritual. Os cristãos sabem, e nós sabemos, que os dias vão piorar. Então, nós precisamos estar vigilantes, precisamos vigiar os nossos caminhos, precisamos examinar minuciosamente como a gente tem andado, precisamos pausar, respirar e andar com calma, para que a gente consiga fazer essa análise, para que a gente possa aproveitar as oportunidades e entender qual é a vontade de Deus para cada uma dessas oportunidades. Porque correndo a gente também não consegue perceber que a gente tem uma oportunidade de brilhar. A gente não consegue prestar atenção que tem um colega de trabalho precisando de ajuda, tem um amigo da faculdade precisando de ajuda. Porque a gente está correndo, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que fazer o meu. Então, a pergunta que fica, nós estamos andando como sábios ou como nécios? Estamos aproveitando o tempo ou estamos perdendo tempo?
Então, por essa razão que os dias são maus, não sejam insensatos. E o insensato aqui é aquele que não compreende a vontade do Senhor. O insensato é o que não busca entender os caminhos do Senhor. Aquele que vai andar ao seu bel prazer, que vai fazer o que ele quer fazer. E o pior pode acontecer com essa pessoa, é Deus entregar a ele as suas próprias vontades. Então, se Deus está permitindo alguém fazer exatamente aquilo que ele quer fazer, é porque Deus já o entregou as suas próprias vontades. Se você tem tido vontade de fazer coisas, e você tem sentido incomodado para não fazer coisas, agradeça a Deus, porque Deus ainda não te abandonou as suas próprias vontades. O insensato se deixa levar pelos ventos e marés. Um homem sábio, ele define um curso. Ele põe-se a velejar, usa o leme para chegar aonde ele quer. E interessante é que a palavra oportunidade, ela é um termo que vem do latim que significa em direção ao porto. Então, é um navio que aproveita o vento e a maré para chegar em segurança ao porto. Então, veja, o insensato, ele vai se levar por qualquer vento de doutrina. Pensando, nos cristãos, nos irmãos das igrejas que vão, aqui não está bom, eu vou para outra igreja, na outra igreja não está bom, aqui, né? Então, ele vai levando. Qualquer lugar para ele, conforme a banda toca, ele vai indo. Mas o insensato, ele vai se levando de qualquer jeito. Vai soprando o vento, você está indo para onde? Não sei não, estou indo. O famoso deixa a vida me levar. Soprou o vento, o barco foi. Agora, o sábio, não. O sábio, ele vai ajustar a vela, porque ele sabe onde ele quer chegar. Onde você quer chegar? Não sejamos insensatos, sejamos sábios. Vamos usar os ventos para nos levar para onde? Para o centro da vontade de Deus. Porque os dias são maus. Entender qual é a vontade do Senhor durante essas ocasiões que eu citei anteriormente. Então, quando a gente pensa em reconhecer a vontade de Cristo, em não ser um insensato, é pensar o seguinte: eu estou passando por situações difíceis. Para quê que Deus está me fazendo passar por situações difíceis? O que Deus quer revelar a mim ou ao outro com essa situação que eu estou passando? Então, eu vou remir o meu tempo, eu vou aproveitar o meu tempo nessa situação. E aí eu vou entender a vontade do Senhor nessa situação. Nesses dias maus, eu vou entender. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me entregar à vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor seja cumprida naquele propósito. Qual a vontade do Senhor? O tolo, ele faz o que quiser, ele vai sendo orientado pelos instintos e emoções. Mas se a gente olhar também no livro de Efésios, abra aí Efésios 1, volta aí de novo em Efésios 1, por favor. Agora no versículo 5. A igreja pode ler, por favor? Efésios 1, 5. Então, qual a vontade de Deus para nós? Nos tornar filhos. Deus quer nos fazer filhos, mediante Cristo. Ele quer nos adotar, Ele quer nos tirar desse mundo de trevas, nos trazer para perto dEle, para que nós possamos cumprir a missão de Cristo na terra. Essa é a vontade de Deus para nós, nos fazer filhos. Você se reconhece hoje um filho de Deus?
Você consegue olhar para você e perceber que, com amor eterno, Ele te amou? Você consegue entender esse amor sacrificial feito por Ele, por Cristo na cruz, se entregando por você? Você consegue perceber isso? Se você entende isso, você tem que andar como sábio. Você tem que remir o seu tempo. Você tem que se entregar à vontade de Deus e deixar Deus cumprir a vontade dele na sua vida. Mas o texto continua no verso 18, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o último contraste que ele traz, de todos os contrastes que Paulo vem trazendo, esse é o último. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, se você está prestando atenção no texto, no que o texto está falando, não se embriagar com vinho tem a mesma ideia de você não perder tempo com essas coisas inúteis. Porque quando a gente se embriaga, quando alguém se embriaga, primeiro, a pessoa está fora de si, ela é dominada pelo álcool, ela é dominada por outras situações aqui na embriaguez, mas a gente hoje tem várias coisas que a gente pode citar sobre dominações do nosso dia. Você tem se deixado dominar pelo quê? Então, se você se embriaga com vinho, além de você perder tempo, além de você se deixar dominar pelo álcool, o que acontece depois? Você se embriagou com vinho, no dia seguinte, você está de ressaca, você está brabo, ou seja, você está perdendo tempo, aí o dia não vale porque dor de cabeça e não sei o quê, e aí não trabalha direito, aí tem que passar, fica o dia mal, porque você se embriagou. Então, essas coisas não vão levar a lugar nenhum, que é o termo dissolução. É isso que ele quer dizer aqui, o dissolução, no qual há dissolução. Isso não vai te levar a lugar nenhum, isso é inútil. E a gente já viu que quem perde tempo é nécio, não é sábio. E qual que é o contraste aqui de quem não se embriaga com vinho? É quem se enche do Espírito. Então, o termo não vos embriagueis com vinho é uma ordem. Então, se embriagar é um pecado. Da mesma forma, enchei-vos do Espírito é uma ordem. Então, se eu não me encho do Espírito, eu também estou pecando. Eu também estou negligenciando. E isso tem que ser levado muito a sério. A gente precisa parar de levar a nossa vida achando que é brincadeira o Evangelho. Da mesma forma que é pecado se embriagar com vinho, e aí, os irmãos, tem irmãos aqui que vão brigar por causa disso. Não, mas eu posso beber, não posso beber. Mas isso é um detalhe, você pode perder tempo com isso, você pode ser tolo, é o que está dizendo o texto. Mas o que você não pode é deixar o enchei-vos do Espírito de lado. Porque é tão pecado quanto o não se encher do Espírito. E às vezes a gente tem parado só no não vos embriagueis com vinho. A gente para aqui, não, isso é pecado e tal, mas a gente esquece, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que quando os cristãos no Pentecostes eles foram cheios do Espírito, o que a multidão falou que eles estavam? Como a multidão falou que eles estavam? Embriagados.
havia tamanha alegria no meio deles que os incrédulos não conseguiram pensar numa comparação melhor. O bêbado, como eu falei, ele é controlado pelo álcool. E a comparação, vamos dizer assim, é que o cristão cheio do Espírito, ele vai ser controlado pelo Espírito. Da mesma forma que a gente olha para um bêbado controlado pelo álcool, mas que não tem noção do que ele está fazendo, está sem razão nenhuma, ele caminha perdido, ele não sabe o que fala, ele, na verdade, se perde nas suas falas, e o bêbado ama todo mundo, né? A gente, do outro lado, tem o cristão, que ele está sendo dominado também, mas ele está sendo dominado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, com a consciência plena do que ele tem que fazer, porque ele é sábio e entende a vontade de Deus. Então, ele está dominado pelo Espírito Santo. E é interessante que, se nós olharmos o termo enchei-vos do Espírito, ele é um termo, como é que é a palavra? Passivo, né? E o que isso quer dizer? Que não é encha-te, ou não sou eu que me encho do Espírito. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem esse termo, enchei-vos do Espírito, o que você pensa? Em se encher ou encher o outro? Porque o quarto ponto que eu quero tratar agora, ele é sobre isso. O cristão cheio do Espírito enche os outros. Se você ainda pensa em se encher, você ainda pensa como menino. Um menino, ele quer o quê? Quer as suas vontades satisfeitas, ele quer que as suas expectativas sejam atendidas. E o termo aqui nunca foi encha-te, mas enchei-vos uns aos outros. E esse termo aqui, o enchei-vos, ele traz uma ideia de continuidade, de tempo presente. Então, continuem se enchendo. Mas ele também está na voz passiva, o que quer dizer que a gente não é capaz, nós não somos capazes de nos encher. Então, a ideia é que o Espírito Santo vai nos tomar, vai nos controlar. O quanto você está controlado pelo Espírito Santo? O quanto você está controlado pelo Espírito Santo? O quanto as decisões da sua vida são tomadas com base na vontade de Deus para a sua vida? O quanto a sua família está controlada pelo Espírito Santo? O quanto o seu emprego, as suas amizades, o seu grupo de discipulado está tomado pelo Espírito Santo, está controlado pelo Espírito Santo. A gente pode fazer uma comparação com o rio que tem lá em Ezequiel. Não sei se os irmãos vão se lembrar daquela passagem, que ele estava próximo do trono e as águas no joelho. E aí ele ia se afastando do trono, as águas aumentavam. Até que chegava um momento que ele não conseguia mais pisar no chão. Ele estava completamente entregue às águas. A ideia é mais ou menos a mesma. Quanto mais nós estivermos despidos do velho homem, nós estaremos prontos a sermos dominados e controlados pelo Espírito Santo. E nós estaremos prontos para que o Espírito Santo nos tenha por completo. Então, na ideia do rio, quando eu me afasto e eu não consigo pisar no chão, o rio me tem por completo. Eu não tenho mais controle, porque o rio vai e eu vou com ele. Quando eu estou cheio do Espírito, o Espírito Santo me controla, de forma que é Ele que me leva. Eu não piso mais no chão. Eu confio, muito obrigado, meu irmão. Eu confio completamente
Eu dependo completamente. A minha vida, as minhas decisões, o meu trabalho, tudo vai estar debaixo de Deus, sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito dominando toda a minha vida vai fazer com que eu entenda a vontade de Deus e eu consiga caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim. Quanto mais buscamos a Deus, mais o Espírito nos tem, mais nós vamos ser dominados por Ele. Mais fácil nós tomaremos decisões, mais fácil amaremos as pessoas, ou vai ser menos difícil, vamos dizer assim, algumas pessoas, né, só pela graça. Mais fácil nós vamos evangelizar, mais fácil será sermos luz nesse mundo. Mais nos tornaremos sábios, menos tempo a gente vai perder, mais a gente vai olhar o nosso caminho. E o texto nos ensina como que a gente pode ser cheio do Espírito. Ele continua aí no verso 19. Falando, olha que interessante. A gente pensa no termo enchei-vos do Espírito, né? Como eu perguntei, colocar para dentro. Mas enchei-vos do Espírito falando, conversando. Quando a gente fala, a gente esvazia a alma. E a gente dá passos para que o Espírito Santo nos domine. Quando a gente fala, a gente divide a carga. E nós damos ao outro a oportunidade de nos ajudar. Quando falamos com Deus, nos mostramos humildes e receptivos à sua vontade. Deixamos de lado toda a nossa arrogância e prepotência. Devemos rasgar o nosso coração diante de Deus e dos nossos irmãos. Quando falamos, a gente faz o quê? A gente pode confessar os nossos pecados a Deus e aos outros. E nós seremos curados e perdoados. E a gente está livre desse peso. E o Espírito Santo pode nos dominar. E nota que é falando entre vós. É mútuo. Enquanto eu falo, você ouve, mas depois você fala, eu ouço. É algo mútuo. Então, a comunidade, ela é de extrema importância, porque o enchei-vos do Espírito não é sozinho, é em comunidade. Falando entre vós com salmos. A ideia dos salmos aqui é dar uma referência ao Antigo Testamento. Mas é conversar sobre as coisas de Deus. É você sentar entre amigos, pegar um violão, tocar uma música. É começar a conversar sobre o que Deus tem feito na sua vida. É abrir a Bíblia e compartilhar um versículo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O cântico espiritual aqui, ele traz a ideia de que é um canto bíblico. É algo que está na Bíblia. É cânticos que tem como fonte mesmo a ação do Espírito Santo na construção daquele cântico. E são cânticos de edificação mútua. São cânticos onde nós mutuamente vamos ser ensinados, exortados e consolados. E a música, ela é muito especial. Deus criou a música com algumas coisas que a gente não sabe explicar. Né? Se a gente parar para perguntar aqui as musiquinhas da escola, para decorar a fórmula, né, para decorar as coisas, tem 20 anos que você saiu da escola, mas se começar a cantar, você lembra a musiquinha. Né? Tem música da adolescência, que hoje não se canta há muito tempo, mas se começar a tocar a introdução, a música está lá e você lembra. Então, a música, ela tem algo especial. Ela é importante nas nossas vidas. E ele continua, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvando de coração. Louvar de coração aqui é com sinceridade. Não é da boca para fora. Né? É cantar aquilo que você está vivendo de fato. E terceiro, dando graças a Deus.
É você ter um espírito de gratidão. Então, olha que interessante. Você se enche do Espírito falando, cantando, dando graças a Deus, né? Porque Deus não vai encher um coração rancoroso. Seu coração está lá, cheio de mágoa, e você pedindo para ser cheio do Espírito. E, na verdade, Deus deve estar falando com você assim: olha esse coração, esvazia isso aí, presta atenção nessas coisas. Eu quero te encher, mas você precisa dar o primeiro passo. Vai, perdoa, libera perdão, resolve o problema com o seu irmão. Então, a gente precisa ter um espírito de gratidão. E o que eu achei muito interessante, que está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. Você se enche do Espírito quando você se sujeita ao outro. Quando você reconhece no outro a autoridade dele em Cristo. Quando você olha para ele, você entende que ele é um irmão em Cristo e que ele tem autoridade sobre a sua vida. Assim como você tem autoridade sobre a vida dele. Então, se ele te chamar a atenção por algum motivo, ele quer o seu bem. Ele é o seu irmão, ele tem autoridade sobre você. E da mesma forma que você, quando vê o outro fazendo alguma coisa errada, você tem a obrigação de chamar a atenção dele. Você tem autoridade. Nós somos irmãos, então, sujeitando-vos uns aos outros. Na continuidade do texto aqui, de Efésios, ele vai falar sobre o marido e a mulher, sobre os filhos, sobre os servos. Vai mostrar, ele vai exemplificar como é que é essa questão da sujeição mútua. É mútuo, pois enquanto você está enchendo o outro também está te enchendo. Então, perceba que o encher-se do Espírito é na comunidade. E aí, às vezes, a gente pensa, né, sobre ser cheio do Espírito, a gente lembra logo dos pentecostais, né? Batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, gritaria, ficar gritando, pulando, né, jogando para cima. Mas nós temos vários outros exemplos na Bíblia de enchei-vos do Espírito, de pessoas, na verdade, cheias do Espírito, que não tem nada a ver com isso. Vou citar um exemplo, João Batista. Quando o anjo falou com Zacarias que eles teriam um filho, ele falou: seu filho vai ser um homem cheio do Espírito. E o que João Batista fazia no deserto? Ele estava no deserto. Ele pregava o batismo do arrependimento. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem que pregar o arrependimento. E interessante que João Batista no deserto falava o quê? Raça de víboras. Ele não media as palavras, não. Ele falava o que tinha que ser dito. Um homem que a Bíblia diz que era cheio do Espírito. E olha o que as pessoas falavam com ele. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E ele falava: arrependam-se. Homens cheios do Espírito pregam a palavra. Homens cheios do Espírito falam, chamam a atenção, exortam, corrigem, mas também consolam, ensinam. E essa é a importância do discipulado na nossa vida. Vocês perceberam que o discipulado é o momento de se encher do Espírito? O que a gente faz nos nossos grupos de discipulado? A gente fala, a gente canta, a gente se sujeita, a gente confessa pecado, a gente se expõe. Então, nós estamos nos enchendo do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por aquele que vai nos dar a condição de viver nesse mundo, criando nossa família, sustentando nosso casamento, vivendo em sociedade, que são os exemplos que Paulo citou ali. E aí, já caminhando para a conclusão, eu preciso perguntar para os irmãos: como é que você está?
Olha para a sua vida e responda de coração, com toda sinceridade. Como é que você está? Você que diz que é cristão, o quanto você anseia, de fato, ser cheio do Espírito Santo? O quanto você está disposto a renunciar para ser cheio do Espírito Santo? O quanto você está disposto a abrir mão para ter a plenitude do Espírito na sua vida? O mundo aí fora, ele não precisa de gente meia boca, não. Ele precisa de crentes cheios do Espírito Santo. Ele está precisando de luz, precisa de sal, precisa daqueles que são controlados pelo Espírito Santo. O que está te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? A arrogância, prepotência, o orgulho. Através desse texto, nós podemos perceber que a gente tem perdido tempo com coisas inúteis. Nós estamos sendo tolos, estamos sendo nécios. Então, eu te convido a essa semana começar um exame do seu tempo. E prestar atenção nas oportunidades que vão aparecer para você brilhar. Onde você tem usado o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? Um outro ponto. Você tem feito as coisas ao seu bel prazer? As decisões da sua vida você tem tomado conforme as suas vontades e necessidades, ou você tem consultado e tem buscado a orientação do Espírito Santo? Meus irmãos, até quando que a gente vai viver nesse evangelho raso? Até quando nós vamos dizer que somos cristãos vazios do Espírito? Até quando nós vamos continuar a viver como se Deus não existisse? Até quando Deus vai estar fora das nossas agendas e dos nossos compromissos? Até quando seremos hipócritas? Falando uma coisa, fazendo outra. Até quando, meus irmãos? Nós seremos cristãos que não leem a Bíblia, que não oram, cristãos fracos, que não confiam em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas na sua mão, pelo poder da sua mão. Até quando nós vamos ser esses cristãos fracos, cristãos falsos, sepulcros caiados? Até quando seremos iguais ao mundo? Até quando? Até quando nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos da vida que estamos levando? Até o momento que a gente decidir entregar toda a nossa agenda, todos os nossos compromissos, toda a nossa vida para Deus. Entregar a nossa família, nosso trabalho, entregar tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente. E hoje, Deus está nos convidando a um verdadeiro arrependimento. Você está pronto para sair da fase de criança para virar adulto? Você está pronto a se entregar? Porque Deus está pronto para te receber. Ele está de braços abertos, esperando você vir. E a gente só pode terminar dando glória a Deus pelo Espírito Santo que nos é dado, que nos reveste de poder para caminharmos nesse mundo, para sermos luz e para fazer a obra que Ele tem para cada um de nós, para realizar a missão que Ele nos deu, que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amém.